Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo programa Mulheres Quebrando Tabus. Eu sou a Janaína, mais conhecida como Jana. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Júlia Klein, que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o nosso próximo encontro de mulheres, um encontro presencial que acontece em Novo Hamburgo, mas que podem vir mulheres de qualquer lugar da região aqui do Vale dos Sinos, região metropolitana, quem puder estar vindo para participar. Vai acontecer no dia 15 de março, na quarta-feira, na Casa Tartarugue, que fica no bairro Rondônia. Quem quiser maiores informações pode estar acessando o nosso Instagram, que é Mulheres Quebrando Tabus, ali vai ter as informações de inscrição, as inscrições acontecem pelo Simpla, no valor de R$25, que é o valor para estar batendo os custos do evento, e vai estar incluso um coffee break também inclusivo, para quem tem algum tipo de restrição alimentar. Então, queria primeiramente agradecer e dar as boas-vindas para a Júlia, Júlia, a gente se conheceu na época de faculdade, indo juntas de van, e nos reencontramos ano passado, foi muito, muito bacana, assim, te ver a tua caminhada, E eu queria que tu ficasse bem à vontade, tu falasse quem é a Júlia, a que veio. Então, meu nome é Júlia Klein, eu tenho 29 anos, eu sou criadora de conteúdo no TikTok e no Instagram. Eu tenho um site que é de cultura pop, onde eu escrevo sobre série, filmes, música. Tento sempre incluir as pautas LGBTs ali, artistas ou filmes LGBTs. Sou estudante de jornalismo, voltei para a faculdade agora, Então, sou estudante de jornalismo e sou uma mulher lésbica, Então, eu faço conteúdo na internet, principalmente ajudando pessoas LGBTQIAP+, tanto, não só mulheres lésbicas, mas, enfim, toda a comunidade, minha DM está sempre aberta para quem quiser conversar, a minha ideia é sempre propor alguns debates, Então, inclusive, faço debates também sobre os filmes, que eu acho muito importante a gente debater um pouco e sincar, assim, com a realidade, Então, eu acredito que essa é a Júlia. Antes, no programa anterior, que foi gravado com a Kelly, a gente estava comentando sobre a importância da representatividade, E como a gente tem um sujeito universal, que é o padrão, Que é esse homem branco, cis, hétero, Como quem está fora disso está, de certa forma, à margem, E como a gente sempre teve representações em propagandas, enfim, em novelas, dessas pessoas e de quem não estava enquadrado nisso, não estava, E eu venho percebendo um movimento de mudança, Como é que tu percebe isso, a importância disso? Desculpa. A representatividade eu acho que é a coisa mais importante que tem nesse universo LGBTQIAP+, e também no universo feminino no geral, Porque a gente tá saindo daquela coisa da mulher ter aquele papel de estar sendo só dona de casa, só mãe, sabe? Tipo, a mulher tem outras vertentes, e isso está acontecendo também no universo LGBT. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente assistia filmes, primeiro, que a mulher lésbica ou sofria muito, ou era tipo, apanhou do marido e se tornou lésbica. Ou o cara era muito besta, assim, muito, muito idiota, e aí se tornou lésbica. Sempre o mesmo enredo. Ou então ela morria no final. Isso era uma coisa que eu não peguei essa época, porque eu me descobri, me aceitei um pouco mais tarde. Mas eu comecei a assistir os filmes e eu percebi que os filmes, de 2000, ali, anos 90 e 2000, sempre a mulher lésbica acabava morrendo, ou muito doente, ou sofria a vida inteira.
E assim, não tinha aquele enredo feliz. E hoje a gente está vendo outros tipos de contexto. Inclusive tem um filme que eu acho ele sensacional, que é Eu Me Importo, o nome. Eu não lembro qual plataforma que ele tá, eu acho que ele tá na Netflix. E ele é um casal sáfico, né? Não fica bem claro se as duas são lésbicas, mas são duas mulheres que se relacionam. E elas, o filme é sobre elas dar golpe em pessoas idosas. Então, assim, tipo, poderia ser um casal heteronormativo e eles pegaram um casal sáfico pra fazer. E eu achei sensacional, porque em nenhum momento mostra, tipo, nenhum preconceito. Assim, é literalmente, tipo, a vida, assim, porque nem sempre muitas vezes tu sofre preconceito, sim, mas nem sempre vai acontecer isso, né? Então, a nossa vida não é só sobre sermos mulheres lésbicas, né? E eu acho que a representatividade está ali. A gente está mostrando mulheres bem-sucedidas, principalmente eu falo da mulher lésbica, né? Mas isso tem toda a comunidade LGBT. Pessoas bem-sucedidas ou enredos que não mostram só o se assumir, o sofrimento, o preconceito, né? Naturalizar, exatamente. Inclusive, falando em representatividade, eu tenho um vídeo que foi o que mais viralizou no meu TikTok, que é eu invertendo os papéis. E é muito interessante que quando tu inverte o papel e tu fala, por exemplo, no vídeo a gente fala assim, hétero não entende de carro, né? Que é o que geralmente falam para homens gays, né? Tipo, gay não entende de carro. Os homens héteros, ou mulher, exatamente, E daí os héteros, héteros cis, né, a maioria, começaram, não, mas eu sou hétero e entendo de carro, como assim que tu tá falando? Tipo, isso que eu botei no início do vídeo, tipo, e se os héteros sentissem na pele o que é ser LGBT, né? Então, assim, quando tu inverte o papel ou quando tu coloca, então, uma pessoa LGBTQIAP+, ou uma mulher num papel onde ela vai ter um poder maior, ou daqui a pouco não ser sempre sobre o que tu é ou o que tu veio a ser, porque tem isso, né, na nossa sociedade, né? O que tu vê pra mulher, tu tem que ser isso e aquilo. E daí quando tu sai desse contexto, nossa, meu Deus, sabe? Que deveria ser muito normal, mas não é. E quando tem, principalmente no cinema, eu fico muito feliz. E tem uma coisa, Júlia, que eu acho bem importante também nessa relação homoafetiva, né? Lésbica, enfim, a questão da sexualização da mulher, né? Porque, teoricamente, se a gente for ver vídeos pornográficos, né? Como se vende isso para um homem hétero, né? A relação de duas mulheres, né? E como é que a gente pode estar quebrando isso, né? Nossa, isso é uma coisa que acontece muito, assim, em baladas. Tá, hoje em dia eu vou mais em rolê LGBT, né? Mas quando eu ia, por exemplo, com alguém que eu estava ficando ou namorando, enfim, em baladas mais héteros, assim, acontecia muito dos caras virem e dizer assim, posso participar? E vamos, beijo triplo. E, não, mas tem certeza? Rola muito essa sexualização justamente por isso, né? Porque, na verdade, o filme pornô lésbico, por exemplo, ou sáfico, enfim, ele foi feito para homens, né? Assim como ainda muitas obras, até do cinema, que não são exatamente do pornô, também são feitas para homens, né? Que é aquela coisa do padrão da mulher que está aparecendo ali, de como vai ser, as cenas, né? A gente tem, inclusive, um filme que eu gostava muito e, infelizmente, eu fiquei sabendo que, né, hoje em dia eu não consumo mais, que é Azul, a Cor Mais Quente, né? Que eu gostava muito do filme, daí eu descobri que ele foi super sexualizado com as meninas, elas sofreram abuso durante as filmagens, elas tiveram que fazer a cena de fato, não foi uma coisa, né, natural, e repetiram várias vezes, que até sangraram durante as gravações. E isso vem muito, muito nessa questão, né, tipo, não, mas faz aí, o que vai mudar? Sabe? Não, mas vai machucar um pouco, e daí? Sabe? Então, acho que pra gente quebrar isso, muitas vezes é tu falar sobre, tipo, se tu vê um amigo, um parente, alguém consumindo esse tipo de conteúdo, por exemplo, pornô, lésbico, ou daqui a pouco vindo com essas falas, né? Tem gente que fala assim, eu tenho muita vontade de beijar uma sapatona, por exemplo. E eu fico assim, tipo, gente, o que você tá falando? Sabe? Eu sempre repreendo, falo, não tá certo falar isso, né? Eu acho que é no corrigir que a gente vai quebrando, assim, os tabus e falando também, né? Que nem
Eu procuro falar muito disso, assim, tipo, do consumir, porque quando, por exemplo, quando eu me assumi para minhas amigas, quando eu cheguei e falei assim, olha só, gosto de mulher, muitas falaram assim, quando eu falei assim, eu não sei direito o que fazer, como fazer, daí elas falaram assim, assiste pornô. Elas mesmas, sabe, mulheres falando pra mim, assiste pornô, porque é o que elas escutaram. Como então, aprender, né? Exatamente, não assiste pornô, te conheça, né, porque, tipo, é um corpo parecido com o teu. Então, assim, te conheça antes, então tem toda essa coisa, assim, que a gente, às vezes, acaba reproduzindo, que vem da cultura muito misógina, né? E também tu falou o termo, né, sapatão, né, também a gente que está fora desse mundo, a gente fala termos, usa frases que incomodam, né, esse público, né, que a gente não tá ali na pele da pessoa e a gente acha que tudo bem eu perguntar alguma coisa, falar de um certo... de uma certa forma, né? E muitas vezes é ofensivo, né? Muitas piadas, muitos termos, né? São ofensivos, né? Que nem, por exemplo, outro dia eu tava com muito problema na garganta e eu pensei num termo que eu usava antigamente e eu pensei, meu Deus, como isso é ofensivo, que é, minha voz parece de traveco. Como assim, Nossa, entendeu? sim. Né, extremamente, né, e aí vale destacar também que a gente falou antes, eu e a Kelly também, estar aberta a mudanças. Não significa porque hoje eu estou rompendo com alguns padrões, eu estou com este pensamento que eu sempre pensei assim. Na época que a gente ia para a faculdade juntas, imagina, eu era totalmente alienada, né? Eu era ignorante nesses aspectos, né? Então, como é importante a gente estar buscando conhecimento, estar aberto, né? E eu queria que tu trouxesse um pouco desse teu mundo, assim, quais são os termos que incomodam, as palavras, né? Pra gente estar aprendendo um pouquinho. Assim, hoje a gente ressignificou muitas palavras, né? Só que tem uma diferença entre eu usar o termo, por exemplo, sapatão. É diferente eu usar o termo sapatão e alguém chega assim, sou sapatona. É totalmente diferente, eu acho que é isso, a gente ressignifica algumas palavras, mas ao mesmo tempo ainda se tornam ofensivas dependendo de quem vem e como vem, né? Porque, tipo assim, eu tenho amigos que me chamam, sapatão, mas porque a gente, tipo assim, tem intimidade. intimidade. Que nem eu assim, ô Júlia, ô sapatão, vem aqui, sabe? É uma coisa, agora tu xingar a pessoa de sapatão é outra. E com certeza, traveco, é uma coisa que, por exemplo, na comunidade a gente não fala, e é isso, né? É uma construção. Eu entendo que tem pessoas que precisam muitas vezes dessa aula, digamos assim, porque às vezes, tipo, tem muitos termos que se usavam muito ainda e que a gente não vê da onde vem o termo, né? E aí muitas vezes fala porque, tipo, sempre falaram e foi, mas assim, tu tem que corrigir. Né? Então tem muita coisa assim, que nem tu falou assim, voz de traveco, sapatão ainda, tipo, a gente consegue, não é tão ofensivo quanto machorra, por exemplo, né? E hoje em dia também tem outra coisa que a gente usa que as mulheres lésbicas, muitas vezes a gente falava também, e hoje a gente não fala mais, que ao invés de falar, por exemplo, que uma mulher é masculina, fala que ela é desfeminilizada, né? Ou daí feminilizada ou desfeminilizada. Mas não se usa mais termo sapatão boyzinho, sapatão masculina, né? Porque tem muita... Ou que nem quando é uma mulher desfem, muitas vezes fala assim, daqui a pouco vai se tornar homem, vai virar homem trans, sabe? Então tem muito disso, né? E claro que os pronomes, né? Isso, os pronomes nem se fala, né? Porque às vezes... Esses dias eu até tive uma conversa sobre isso, que assim, tu olha pra pessoa. Claro, eu entendo que tem pessoas, por exemplo, andrógenas, que aí tu pergunta. Chega assim, tem pessoas que tu olha e diz assim, eu tô na dúvida se é homem ou mulher. Tem. Daí tu chega e pergunta, quais são os teus pronomes? Mas tem aquelas pessoas que estão ali seguindo o estereótipo de gênero. Tu olha pra pessoa e tu não diz, é uma mulher, é um homem, né? Tipo assim, quando é uma mulher trans, tu não vai olhar e dizer assim, não, é um homem. Não, pô, claramente é uma mulher, porque tá seguindo os estereótipos de gênero, né? Então, assim, tem muito disso, assim, também, e tem isso também na própria comunidade, né?
Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tô sempre aberta para tirar a dúvida da galera. Mas as pessoas também têm que ter noção de que nem todo mundo vai estar aberto a isso, né? Então, assim, hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso, né, na internet para todo mundo. Então, tem que também saber para quem tu vai perguntar, né? Porque nem sempre... Sim. E às vezes a pessoa não é porque, por exemplo, a mulher é lésbica ou trans, ou enfim, bi, que ela vai saber tudo da comunidade, né? Inclusive, esses dias eu corrigi uma amiga minha, ela é uma mulher trans e ela falou um termo super transfóbico, assim. E eu cheguei e falei, olha, fulana, isso não é legal falar, assim, pensa, né? É a mesma coisa que nós, mulheres, né, nessa categoria, usarmos termos machistas, né? Porque a gente vem de uma criação e de uma geração onde as coisas eram assim, né? E a própria questão dos pronomes também, esse enquadramento que tem que ser ou isso ou aquilo, que na nossa cabeça gera toda uma confusão, assim, e às vezes a gente erra e não é por mal, né? É porque, de fato, a gente não se deu conta, né? Foi ignorante, né? Daqui a pouco a gente poderia ter perguntado, né? E a gente às vezes fica com medo de perguntar também, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser a recepção da pessoa. Tipo, tu não tá me vendo, eu sou assim, né? E outra coisa que eu queria falar também, que é um termo muito, acho que chato para vocês, né, na relação lésbica, principalmente, quando perguntam quem é o homem da relação. Nossa, isso aí, gente, pelo amor de Deus. Eu, assim, achei que ia me ferver. Porque, assim, eu sou uma mulher que ama mulheres. E eu me orgulho muito disso, porque eu amo ser mulher e eu amo ser uma mulher que ama mulheres. Não vai ter homem na relação. E isso é uma coisa também que muitas vezes tem na própria comunidade, mas daí também vem de antes na comunidade que a desfém vai ficar com a fém, ou que duas desfém não dá certo, que eles falam que dá choque no caminhão, né, dois caminhões se chocando, ou duas mulheres mais que performam mais feminilidade, também não dá certo. Isso é o maior erro que tem. É a mesma coisa da questão, tu olhar pra pessoa e dizer, tipo, porque tu tem cara de sapatão, tu não tem cara de sapatão, tu tem cara de bi, tu não tem cara de bi, tu tem cara de... Enfim, né? Os estereótipos, né? Que a gente quer encaixar nas caixinhas, né? Eu escuto muito isso, né? Tipo, mas tu não tem cara de lésbica. Eu falo, mas eu sou, assim. Então, tipo, o que é o cara de lésbica, né? Porque se eu não tenho cara e sou, então quer dizer que essa cara de lésbica não é exatamente o que tu pensa, né? Mas, assim, essa questão de, assim, não tem, se é uma relação entre mulheres, não tem homem na relação. Até porque a gente quebra também esses estereótipos e esses tabus, digamos assim, de que tem que ter um homem na relação, que tem que ter alguém que vai performar aquela masculinidade de ser literalmente a pessoa que vai sentar e olhar a TV enquanto a outra vai fazer as coisas. Ou também acontece muito quando as mulheres têm filhos, né? Que, porque quem engravidou é que vai ser o papel da mãe. Não, as duas são mães e geralmente esses papéis, claro, a gente tem, obviamente, né, isso é uma coisa que eu falo, que não dá pra romantizar também algumas coisas na relação entre mulheres, que, tipo, tem também pessoas abusivas, tem pessoas folgadas, né, tem pessoas que vão querer estar nesse papel confortável, que é esse papel do homem, né, não do homem, mas que o homem faria numa relação, que é aquela coisa, né, de tu sentar enquanto a outra cozinha, de tu cuidar da criança enquanto, né, quer dizer, a pessoa cuidar da criança enquanto tu assiste TV. Então, assim, tem obviamente que vai ter, mas não é porque vai ter que a gente tem que entrar nesse padrão, né? Cada vez mais a gente quer quebrar isso e quebrar esse estereótipo de que tem que ter essa pessoa na relação. E tu comentou ali que tu se descobriu, né, há pouco tempo. Queria que tu comentasse sobre isso, para quem tá vendo de fora, assim, eu sou assim de nascença, eu me transformo, enfim, né? E até essa questão no último encontro, que foi o primeiro encontro que a gente falou sobre mulheres LGBTQIAP+, que a gente tinha uma convidada que é pansexual, e ela até disse, cara, eu não sei se eu sou, eu não sei se eu me encaixo
né? Por que a gente tem que se encaixar numa caixinha, né? Então, assim, como tu chegou até esse ser, né, hoje, né, te identificar, né, como uma mulher lésbica? Então, inicialmente, eu me entendi como bi. Porque assim, até então, eu sempre tinha me relacionado com homens. Eu já tinha beijado mulheres, assim, tipo, numa festa, mas sempre envolvia, assim, homens, sabe? Aquela coisa, tipo, que acontece muito, né? Tô ficando com um cara, o amigo dele tá ficando com uma guria, e daí eu e a guria dá um beijo ali. Mas, assim, nunca foi uma coisa eu e a... Buscar isso. Eu e a guria, assim. E aí, só que eu tinha eu sempre brinco que eu era uma abelhinha falando, né? Mas sempre tinha um zunido ali, tipo, será que eu sou? E daí, às vezes, eu me pegava pensando coisas e ficava, tipo, será? Eu disse, não. Eu dizia, não, nada a ver. Não sou. Sempre ignorava isso, assim, fui levando. Até que um dia eu tava fazendo intercâmbio e eu me encantei com uma amiga minha. Tipo, inicialmente, eu apresentei ela para uma outra amiga porque elas tinham se achado bonita. Então, vou apresentar vocês. Quando eu vi elas conversando de fato, eu não curti muito aquilo, não. E daí eu falei assim, que estranho, né? Eu não tô gostando muito disso. E aí eu percebi que, de repente, eu estava afim dessa minha amiga. E, de fato, eu estava e tal. Quando eu fiquei com ela, demorou, assim, uns dias, tipo, uma semana, porque a gente se via quase todos os dias, né? Então, eu realmente pensar assim, quero, e ficar com ela demorou uns dias. Quando eu fiquei com ela, a sensação que eu tinha era que, nossa, é isso aqui, sabe? Não é que eu não gostava, isso até um ex meu uma vez perguntou, mas eu não gostava? Eu falei, não era que eu não gostava, eu só não sabia o que eu realmente gostava. Porque eu sempre brinco que é assim, tu vai, sei lá, a tua vida inteira tu toma refrigerante. De repente tu descobre uma coisa diferente. Tu fala, nossa, isso aqui é muito melhor do que o refrigerante, né? Então assim, ou sei lá, a vida inteira comeu milho e de repente descobre chocolate, digamos assim. Certo. Então é mais ou menos isso que foi que passou na minha cabeça, assim, falei, nossa, é isso aqui. E eu me sentia assim, dançando, literalmente, assim, tipo, eu pensava, nossa, meu Deus, é aqui, eu me encontrei. Eu confesso que eu tentei ainda me relacionar com homens, né? Quando eu cheguei, eu tava fazendo intercâmbio, né? Daí quando eu cheguei a ficar com alguns homens, mas não fluía, assim, não fluía e tal, até que eu refleti, não tem jeito, não gosto e tudo mais. Porque passa, né, na nossa cabeça, tipo, sempre gostei, agora eu não gosto mais. Não, talvez eu não gostava tanto quanto eu imaginava que eu gostava, mas era só o que eu conhecia, né? Então eu tive a gente chama do coming out tardio, né, assim, que tu vai estendendo, mas por um lado eu tinha muito mais maturidade, assim, pra me entender também, sem surtar, sabe? E eu vejo muito assim, que nem tem gente que diz, agora todo mundo é LGBT, né? Mas muito com aquela questão da representatividade que a gente falou, né? Que nem, por exemplo, na nossa geração, né, aí perto dos 30, quando a gente estava na escola, era um padrão extremamente heteronormativo, né? Eu lembro que eu tinha um colega que ele sofria bullying por ter atitudes de um homem gay, né? Mas ele era extremamente reprimido, né? E daí a gente pensa assim, tá bom, ele foi reprimido, então ele se tornou um homem hétero, né? Não, hoje ele é um homem gay, a única coisa que ele sofreu e muito, né? E talvez se ele tivesse representatividade e isso fosse mais naturalizado, ele poderia, né, ter sofrido menos, né, ter se entendido, se aceitado um pouco antes, né? Enfim. A gente está se encaminhando para o final, Júlia. Eu acho que é bem interessante a gente falar, né, que nem na pauta racista, que não basta não ser racista e sim ser antirracista, né? Nessa pauta, acho que independente se eu sou ou não, né, eu tenho que lutar contra a LGBTfobia, né? E queria então te convidar
para estar aí fazendo uma fala final, né? Algumas considerações que tu queira estar trazendo para nós. Então, eu queria já agradecer, né, pela participação. E, assim, eu acho que é muito isso, assim, a gente tem que combater a LGBTfobia, não só não sendo, né? Então, assim, se tu vê um amigo falando alguma coisa, corrige ele, um parente, né? Claro, tu não precisa chegar super agressivo, porque dependendo da idade da pessoa também, tu tem que ter um pouco mais de paciência ali pra explicar. Mas, olha, isso aqui não é legal de falar, né? Não é que a gente quer que todo mundo se torne LGBT e realmente não quero, sinceramente. Eu quero que cada um seja o que quer ser ou o que nasceu para ser, né? Porque a gente também tem escolhas na vida, né? Então, tem gente que se entende... por exemplo, eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu sou LGBT, mas eu não quero ser isso agora. Então, estão em relações heteronormativas. Então, assim, tudo bem, entendeu? Seja o que você quiser ser, né? E o que tu é, realmente, né? Mas eu acho que é muito importante, assim, ninguém quer tornar ninguém nada, a gente quer, na verdade, mais respeito, né? A gente quer representatividade, a gente quer respeito, a gente quer poder segurar a mão de quem a gente ama na rua, a gente quer poder dar um beijo, a gente quer poder casar, ter filhos, etc., sem ter nenhum problema, sem passar por toda aquela questão, né? Tipo, até falando em questão, assim, de familiares, né? Se você tem um familiar LGBT, acolhe ele, porque é muito triste, às vezes, tu casar e não ter tua família, né? Às vezes não conviver, né? Os avós com os netos, enfim. Acolham essas pessoas e minha DM também está sempre aberta para quem tiver dúvidas, quem precisar desabafar, eu estou sempre aí para responder todas as dúvidas de todo mundo. Então tá, Júlia, muito obrigada. A gente, então, estende o convite para vocês que estão nos assistindo, né, que são mulheres que se entendem como mulheres, para estar participando do encontro presencial que a gente vai ter no dia 15 de março com a Júlia, né, poder estar conversando um pouquinho mais, né, tá tirando mais dúvidas. Quem é de longe, né, e não pode acompanhar a Júlia, já deixou aberta a DM dela, né, a Ju Klein, né, Isso, teu arroba. a Ju Klein, uhum. Também, se não achar a Júlia, pode estar mandando pra gente, @Mulheres Quebrando Tabus, que a gente está encaminhando pra Júlia também. Então, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.